Árvore confusa. Diz a história que havia em uma terra um belo jardim. Quem não gosta de apreciar um belo jardim? Árvores de todas as espécies, árvores que nos enchem os olhos como uma bela macieira, uma bela laranjeira, e árvores de flores como as rosas, aquelas vermelhas, brancas, rosas que saltam os nossos olhares. E agora estas árvores todas compondo este belo jardim, mas também naquele jardim havia uma árvore, e esta árvore, ela se encontrava triste, ela se encontrava quietinha no seu canto, sem saber para que ela estava ali. E ela via a macieira ali com as suas belas frutas vermelhas. Ela via a laranjeira que na época da florada, aquelas flores e logo após os seus frutos belos, amarelos. E aquela árvore esquecida no canto, triste. E chegou-se um belo dia que a macieira, ela chegou assim e disse para aquela árvore esquecida e triste no canto: olha, por que você não tenta ser como eu, uma macieira? Por que você não tenta produzir os belos frutos que eu, de tempo em tempo, eu faço essa produção? Por que você não tenta? E aquela árvore esquecida, triste, começava a pensar se isto seria possível. E passava-se o tempo, de repente vinha a roseira, com aquelas belas rosas, e dizia para a árvore triste: olha, tenta ser como eu. Quem sabe você não consegue dar umas belas rosas que enchem os olhos dos visitantes aqui do jardim. E aí o tempo vai se passando, e a árvore triste, confusa no canto, desesperada, sem entender para que ela estava ali naquele jardim, sem saber qual que era a sua utilidade. Afinal, a macieira dava as maçãs deliciosas, saborosas, a laranjeira dava ali o seu fruto, aonde os visitantes enchiam os olhos com aquelas belas laranjas. A roseira produzia suas rosas que enfeitava as mesas, enfeitava os outros jardins. E agora aquela árvore, sem saber por que estava ali, qual era o seu valor, para que ela servia. E então ela tentava ser como a macieira e não conseguia. Claro, ela não era uma macieira. Passava-se o tempo, tentava ser como a laranjeira, também não conseguia. Ela não era uma laranjeira. Passava-se o tempo, tentava ser como uma roseira. Inútil. Perca de tempo, ela não era uma roseira. E aí aquela árvore cada vez mais confusa, sem entender o seu real significado, sem entender o seu real valor naquele jardim. Passou-se o tempo, e um dia
aquela árvore triste, toda chorosa, preocupada, e vem sobre ela e pousa sobre ela uma coruja. Aí a coruja começou ao diálogo com aquela árvore. Olha, não se preocupe. O seu problema não é um problema grave. Você está aqui porque você tem um valor. Você não pode ser como a macieira, você não pode ser como a laranjeira, você não pode ser como a roseira. Saiba de uma coisa: você tem o seu real significado, você tem o seu real valor neste jardim. A sua vocação aqui tem uma missão específica. E aquela árvore se perguntava: mas qual é a minha missão? Qual é o meu papel nesse jardim onde tantas árvores enchem os olhos do visitante e eu aqui, seca, triste, encostada nos cantos? Aí a coruja pega e responde: olha, você é, sabe, uma árvore muito importante neste jardim. Olhe para você, dentro de você, você vai descobrir o seu real significado de você estar aqui nesse jardim. Aí aquela árvore começou a pensar, e de repente começa a chegar mais pássaros e se junta todos naqueles galhos daquela árvore. E aí ela descobre: olha, eu sou um carvalho. O meu destino aqui nesse jardim é crescer, se fortalecer, se tornar uma grande árvore para abrigar todos esses animais, para dar sombra aos viajantes, para dar sombra aos visitantes desse jardim. Então, a partir daquele dia, a vida daquela árvore se transformou. A vida daquela árvore se modificou. Ela cresceu, deu seus galhos fortes, as suas folhas fortes, aonde abrigava todos os pássaros e dava uma linda sombra aos visitantes daquele jardim. Então, a partir daquele momento, ela sabia o valor que ela tinha naquele jardim, ela sabia para que ela servia aonde ela estava. Pois bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem um valor real nesta vida. Você pertence a Jesus Cristo. É necessário você estar firme, forte, saudável, com saúde, com determinação, porque tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que precisam da tua ajuda, tem pessoas que precisam do seu carinho, que precisa do seu abraço, que precisa do seu aperto de mão. Olhando para dentro do seu coração, para dentro da sua vida, você saberá que você sim tem um valor.